Olá a todos, e hoje a gente vai falar sobre assincronia paciente-ventilador, assincronia na ventilação mecânica. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com qualquer colega plantonista que precise, e sem mais delongas, vamos lá, tá? Então, assincronia e ventilação mecânica, também a gente costuma chamar de dessincronia na VM, competir com a ventilação mecânica, acho que é o nome mais utilizado no plantão, o pessoal chama aqui, está competindo, vamos fazer alguma coisa, vamos resolver, ou desconforto respiratório na ventilação mecânica. Nome não muito utilizado, mas vai ter na literatura uma dessas 4 terminologias, vamos chamar assim, tá bom? Então, como é que o paciente vai se apresentar? Então, ele vai estar ansioso, agitado, claro que quase todos ou todos vão estar em sedação contínua, mas dá para ver um paciente inquieto, né? Então, tem um tônus muscular aumentado, movimento dos 4 membros, e ele vai estar taquipneico, taquicárdico, tem uso de musculatura acessória, você vai ver um paciente tendo retração de fúrcula, esternocleidomastoide, batimento de aleta nasal, até também uma dessincronização, vamos chamar assim, uma expansão torácico-abdominal incoordenada. Então, às vezes, a ventilação mecânica manda o volume corrente, ou seja, seria inspiração, o paciente está expirando e o contrário também acontece, tá? Então, tem essa desincoordenação dos músculos respiratórios ou abdominais, tá? Além de uma possível dessaturação ou alterações na gasometria arterial. Então, diante de um ou mais desses quadros num paciente em ventilação mecânica, desses sinais, a gente tem que reconhecer a sincronia como um problema a ser diagnosticado, reconhecido e tratado, tá? Adequadamente. Então, a primeira coisa que a gente faz, a não ser que seja uma causa muito óbvia e mais simples de resolver, mas boa parte das vezes a gente vai desconectar da ventilação mecânica, ventilar com ambu, com O2 a 15 litros por minuto ligado no ambu, claro, um volume aproximado de 300 a 400 ml por ventilação, que seria comprimir mais ou menos até o meio do ambu, se é que a gente pode falar isso, tá? Então seria isso. Numa frequência não maior do que 10 ventilações por minuto, porque a gente tem uma tendência natural, ainda mais em emergência, em CTI, da gente hiperventilar o paciente. Você faz um volume maior, comprime com mais força, vamos falar assim, o ambu, ou hiperventila, faz 20, 30 ventilações por minuto, e isso pode gerar complicações graves, como pneumotórax ou hipotensão no paciente, tá? Então, cuidado, toda vez que se desconecta e começa a ambusar, lembrem que a gente tem que fazer 300 a 400 ml de ventilação, ou seja, comprime o ambu até a metade, mais ou menos, e uma frequência de aproximadamente 10 por minuto, não mais do que isso, tá? Se houver resolução do quadro de assincronia, o paciente tem um de 3 problemas, tá? Então, pode ser os parâmetros da VM que não são adequados, você tem que ajustar, pode ter problema no circuito, então você vai ter que olhar, de repente tem um vazamento, o circuito está colocado errado, algo assim, tá? Ou avaliar até mesmo a troca da ventilador mecânico, né? Então, ainda mais quando a gente tem respiradores mais antigos, isso pode acontecer, tá bom? E sempre dar os mesmos respiradores. Então, a gente que tem mais tempo de plantão, a gente até decora qual respirador costuma dar esse tipo de coisa e quando a gente tem que trocar, tá? Então, é uma dessas 3 coisas, tá? Então, vai olhar o volume corrente, às vezes está menos que 6 ml por quilo, você tem que aumentar, ajustar. A FO2 pode estar inadequadamente baixa, então tem que estar uma saturação entre 92 e 94. O fluxo pode estar baixo, de repente alguém colocou um tempo expiratório prolongado, por exemplo, e o fluxo baixo, e por isso o paciente precisa de um fluxo maior, em geral 50, 60 litros por minuto. Tá? Uma PIP baixa ou alta demais, né? Então tem que achar a PIP ideal para o paciente. A PIP fisiológica é de 5 a 8, mas eventualmente a gente pode precisar de uma PIP terapêutica, que é mais que 8, tá? Uma sensibilidade alterada, que em geral, por fluxo, seria 2 de sensibilidade, tá? Ou por pressão, menos 2 a mais 2. Então, a gente tem que ver se todos esses parâmetros estão adequados com o paciente, tá? Então, peço que vocês assistam um vídeo de ventilação mecânica, onde a gente fala cada um desses parâmetros, como é que eu coloco, qual o número, como é que a gente calcula, tá? Como é que a gente faz para colocar todos esses parâmetros. Mas, diante de um paciente que estava com assincronia, competindo, sempre chequem esses parâmetros, se eles estão adequados, tá? Em seguida, pessoal, lembrar que, em geral, isso acontece quando os parâmetros estão altos ou baixos, inadequadamente, quando você começa a ventilação mecânica e muitas vezes alguém programou a ventilação dessa forma, era outro paciente que estava com esses parâmetros, tá? Após o transporte ou após algum procedimento, foi para o bloco cirúrgico, ou fazer uma tomografia, por exemplo. E isso é menos comum nos respiradores mais modernos, né? Que eles conseguem, por ser assistam controlados, ter um ajuste melhor com a respiração espontânea do paciente, tá? Então, lembrar disso.
Então é isso, pessoal. Sempre desconectar da VM, usar o AMBU, verificar circuitos e conexões, às vezes desconecta, tá? Mesmo que parcialmente. Aumente o volume corrente, aumente a frequência respiratória, que a gente chama na prática do plantão de fome de ar, né? A gente usa esse termo, porque você vê que o paciente, quando você aumenta o volume corrente ou a frequência respiratória, ele para de ficar dessincrônico, assincrônico, tá? E outras coisas que você pode fazer também, outra possibilidade é você trocar, tá? Em VCV você passa para PCV ou até para pressão de suporte ou o contrário, tá? Em PCV você passa para VCV e às vezes o paciente adapta melhor a um novo modo, tá? Então é uma forma também de se corrigir essa desincronização e considerar a troca do respirador quando nada disso adiantou, tá bom? Agora, outro cenário, quando não há resolução do quadro após desconexão da ventilação mecânica e ambusar, e quando você ambusa, você sente uma resistência, então dá para sentir, você ambusa o paciente e é duro, você tem que apertar com mais força, tá? Então é claro que com o passar do tempo que você consegue saber qual paciente ambusa sem resistência, mas você vai ter essa definição sim, com pouco tempo de plantão, tá? E avaliar se a sonda de aspiração traqueal está progredindo. Então, sempre fazer isso. Você está ambusando, está resistente, passa uma sonda e aspira, traqueal, para ver se tem resistência, tá? Quando a sonda não progride ou progride com resistência, no ambu com resistência, claro, você ambusa, fica com resistência, a gente tem que aspirar o tubo. Você joga 10 ml lá do soro fisiológico e aspira. Às vezes ambusa para facilitar um pouco, e repete o procedimento, em geral, várias vezes, até 3, em geral, que a literatura manda, mas muitas vezes a gente é obrigado a fazer um pouco mais. Mas até 3, em geral, resolve quase todos os quadros de secreção como essa. A secreção fica muito espessa, impacta no tubo, e quando você joga soro fisiológico e aspira, você resolve isso, tá? Então, uma das causas mais comuns de assincronia, de desincronização, é secreção impactada, como isso aqui que vocês estão vendo na foto, tá? Uma outra coisa, quando você tenta passar sonda e tem uma resistência, e se aspira e não vem nada, joga soro e aspira e nada, pode ser o tubo que acotovelou. Então isso aqui pode acontecer, acotovelamento de tubo, tá? E o que acontece? Olha para você ver, quando o paciente movimenta a cabeça espontaneamente ou alguém da equipe faz, olha como é que o tubo mobiliza, tá? Então durante essa mobilização pode ter um acotovelamento do tubo, que é esse aqui, ou até um deslocamento, tá? Então quando isso acontece, vai ter que reposicionar. Reposicionamento da cabeça do paciente, em geral você deixa em posição neutra, mas você tenta achar em qual ângulo e posição é melhor, que melhor ventila o paciente, ou do tubo. Às vezes você tem que desinsuflar o balonete, puxar ou empurrar um pouco mais o tubo, às vezes fixar mais ele, para ele não ficar móvel na orofaringe e na traqueia do paciente. Então, você vai fazer isso, tá? É muito comum o pessoal da fisioterapia fazer, tá? O plantonista da fisioterapia, mas você tem que ter sim saber disso, tá bom? Então, seguindo em frente, pessoal. Quando a pressão de pico menos a pressão de platô, que é isso aqui. Lembra que a pressão de platô a gente mede com a pausa inspiratória. Não deixe de assistir o vídeo de ventilação mecânica, tá? Tem essa diferença maior do que 10, com o aumento da pressão de pico, a gente tem que considerar fortemente que se trata de uma obstrução do tubo ou das grandes vias aéreas, tá? Quase sempre é uma rolha de secreção como essa, que vocês estão vendo aqui, nesse slide, tá? Ou acotovelamento do tubo, igual eu te mostrei na outra foto, e às vezes o paciente, por estar mal sedado, ele está mordendo o tubo e dá o mesmo padrão de obstrução. Esse aumento é o sedativo para resolver isso, tá? Mas rolha de secreção e acotovelamento, igual eu falei nos slides anteriores, é daquela forma que a gente diagnostica e maneja, faz o tratamento para resolver, tá? Agora, vamos lá, quando não tem resolução do quadro, mesmo após desconectação de ventilação mecânica e ambusar adequadamente, um ambu com resistência, a sonde não progride ou progride com resistência, você vai fazer essas duas coisas que eu falei. Aspira o tubo com soro fisiológico, tá? Reposiciona o paciente quando isso aqui não adiantou, a cabeça ou o tubo do paciente, tá? Ou nada disso adiantou, tem que trocar o tubo por um maior, tá? Com 7,5 você passa para 8, 8,5, 8, 8,5, 9, tá? Aí você sempre vai fazer essa troca, fazendo a sequência rápida de intubação e idealmente, tá? Idealmente seria com fio guia, você passa o bujo e troca o tubo, tá? Seria o ideal, tá? Então, quando nada disso adiantou, nem aspirou, nem reposicionou adiantou, você tem que trocar o tubo, porque às vezes a secreção você não consegue retirar só com aspirar, o acotovelamento é tão importante que você tem que passar um outro tubo, tá? Aí o pessoal às vezes pede para fazer o tubo aramado, que ele é muito menos comum de acotovelar, só que é um tubo mais caro, nem sempre eu vejo no carrinho, tá? Ainda mais em tempos de menos recurso para a saúde. Então, tem essas questões, tá? Agora, vamos lá. Se o ambu tem resistência e a sonde progride sem resistência,
você tem que avaliar a intubação seletiva. É muito comum na prática, tá? Com ausculta e com raio-x, está diminuído de um lado e não tem hipertimpanismo, no hemitórax, com ou sem raio-x de tórax, vocês podem suspeitar disso, tá? Então você tem que desinsuflar, puxar o balonete 2 centímetros, puxar o tubo 2 centímetros, desculpa, e fixar de novo e pedir um raio-x. Então reposicionar o tubo acima da carina, tá? Então é muito comum. Em geral, a apresentação nos gráficos, nas curvas da ventilação mecânica, vai ser uma pressão de pico menos pressão de platô menor do que 10, essa diferença, com aumento da pressão de pico, ou seja, diminuiu a complacência pulmonar. Obviamente, porque se está ventilando só um pulmão, é claro que um pulmão tolera muito menos ar, vai ter muito mais pressão com o volume corrente que entra do que os dois, tá? Então você colocou o volume de 500 ml, o volume corrente, que vai aerar, vai ventilar 2 pulmões, se o tubo fica seletivo e vai só para um pulmão, que em geral é esquerdo, o que vai acontecer? Claro que o paciente vai ter 500 ml no pulmão só, vai ter uma resistência, uma complacência menor, tá? É muito mais volume do que aquela via aérea de um pulmão só pode resistir, tá? Então, considerar sempre um tubo seletivo e diagnosticar prontamente e tratar, porque senão pode complicar de forma séria, ou com barotrauma, ou com pneumotórax, ou com saturação importante, tá? Agora, vamos lá, pessoal. Se tem uma resistência mínima no ambu e a sonda progride ou não, com sons de fluxo de ar no nariz e na boca, fica borbulhando, dá para ver. O paciente está muito agitado, com reflexo de tosse exacerbado, mesmo sedado, considerar reintubação imediata, tá? Muito comum isso aqui ser uma extubação acidental, muito comum, tá? Então dissatura, faz desconforto respiratório, você tem que reconhecer isso aqui prontamente, senão o paciente para mesmo por hipóxia, tá? Então essa extubação acidental pode acontecer. Igual eu mostrei no desenho anterior, é muito comum com o movimento da cabeça do paciente ter um deslocamento importante do tubo e em uma dessas o paciente pode extubar, tá? Então, o que vai acontecer? Se o paciente está ventilado a volume, vai ter uma diminuição abrupta do volume corrente, uma diminuição abrupta da pressão de pico. Então, esse aqui, que estava 600, por exemplo, aqui 29, vai 20, cai lá para baixo. Aqui fica 5, aqui fica 100, 50, e por causa do escape aéreo pelo deslocamento do tubo, tá, gente? Então, a gente tem que reconhecer isso. E, se for pressão controlada, a pressão de via aérea vai ficar estável, vai continuar no 20, mas tem um aumento muito grande do volume corrente, ou seja, não está indo para o pulmão do paciente, né? Está saindo ali, né, orofaringe, tá? Às vezes, pessoal, acontece não uma extubação completa, que você tem que reintubar, mas um deslocamento superior do tubo. Então, assim, na verdade, o balonete fica lá exatamente na glote. Aí, inclusive, quando você faz a laringoscopia, nesses casos, quando você tem dúvidas, se tiver dúvida, tenta reintubar imediatamente. Se não tiver, às vezes você vê, quando você intuba, você faz a laringoscopia, você vê o balonete insuflado na glote. Claro que vai escapar, né? Então, tá prestes a sair, deslocar o tubo completamente. Aí, nesses casos, às vezes, você só tem que baixar o tubo, desinsufla o balonete e baixa 2 centímetros, que resolve a situação, tá? Então, lembrar disso, deslocamento cranial, deslocamento superior do tubo, tanto extubando completamente, que você tem que reintubar, quanto escapando ar, por não estar o balonete no lugar certo, na traqueia, né? Tá na glote ali, às vezes até um pouco acima, e você só tem que desinsuflar o balonete e introduzir um tubo mais 2 centímetros para resolver, tá? Então é isso. Outra causa muito importante de dessincronia, de assincronia, é balonete desinsuflado, tá? Então 6 a 11% das admissões de CTIs, o balonete está desinsuflado, vai sair sons provenientes da boca e nariz, tá? Com redução do volume corrente e pressão de pico no volume controlado e aumento do volume corrente sem retorno à linha base na PCV, tá? Então, é a mesma apresentação, tá? Só que, claro, gente, quando estuba, pessoal, é muito mais grave, muito mais intenso essas alterações. Quando o balonete está desinsuflado, tem um deslocamento superior sem estubar, vai ter essas apresentações, tá? Então, você tem que tomar cuidado só de... Você pega no balonete, aperta ele assim, ele vai estar desinsuflado totalmente ou muito, aí você insufla ele de novo e resolve, a maioria dos casos. Você resolve, coloca lá, não sei, 10, 20 ml, muitas vezes 10 ml é mais que o suficiente, o paciente volta a ventilar bem sem fazer a sincronia, sem ficar competindo com a ventilação mecânica. Se você insufla, reinsufla e o balonete rapidamente desinsufla de novo, pessoal, pode ter acontecido isso aqui, tá? Às vezes o paciente morde aqui ou tem algum problema aqui, bem nesse guia aqui, que insufla o balonete, começa a ter escape aéreo ou tem uma solução de continuidade e o balonete sempre vai ficar desinsuflado nesses casos. Aí a gente inevitavelmente vai ter que trocar o tubo, tá? Pessoal, então vamos lá. Se o paciente tem sem resistência no ambu, progride sem resistência à sonda, mantém ventilação mecânica e nada daquilo que eu falei aconteceu,
faça uma breve história, olha a história dele, o exame físico, um raio-x e ultrassom à beira-leito, tá? E considera sempre complicações de risco de morte iminente, tá? Então, pneumotórax hipertensivo ou choque grave de qualquer etiologia são causas importantes de assincronia, tá? E se deixar passar batido isso aqui, o paciente morre mesmo, tá? Então, sempre olhar isso. Então, uma vez descartando pneumotórax hipertensivo ou choque, cede o paciente, tá? Em geral, o que a gente gosta muito de fazer é dar 10 ml em bolo da bomba do midazolam e fentanil que está correndo, tá? Ou então 15 mg de midazolam e 2 a 4 ml de fentanil, tá? Seguido de um aumento da sedação contínua. Estava 10 ml hora, você passa para 15 ml hora, por exemplo, tá? Outra coisa importante, pessoal, que você descartou pneumotórax ou choque. Tem um paciente com história de asma, lá no história você detecta isso. No exame físico tem sibilos e roncos difusos e a diferença de pressão de pico menos de pressão de platô está maior que 10, ou seja, uma alta resistência via aérea, lembra de broncoespasmo, tá? Se isso acontecer, obrigatoriamente você vai fazer salbutamol fenoterol, tá? 2 a 4 puffs de 20 a 20 minutos por 1 hora, e ipratrópio, 2 a 4 puffs de 20 a 20 minutos por 1 hora também, tá? Autopip, ou hipersuflação dinâmica, tá? O que é isso? Quando paciente com asma DPLC, sibilo e ronco, pode ter ou não, tá? Pressão de pico, pressão de platô menor do que 10, aumento de pressão de pico. Quando você mensura a autopip, ela está maior do que 2 da PIP que você colocou uma PIP de 5, a PIP está dando 8, 10, tem o autopip, tá? Tem uma hiperinsuflação dinâmica. Aí você vai ter que fazer o tratamento da asma com aqueles broncodilatadores, reduzir a frequência respiratória ou o volume corrente e reduzir o tempo respiratório para o mínimo possível, que é 0,8 segundos, tá? E se nada disso aconteceu, não é autopip, nem broncoespasmo, avaliar dor, delírio, febre, choque, hipóxia e hipercapnia. Então peça um agaso para ver se não tem isso. E se tiver dor, febre, trate, tá? Se tiver choque, trate também, tá? E as outras causas muito comuns disso pneumonia desincronização, a sincronização pneumonia associada à ventilação mecânica ou pneumonia aspirativa, então desincroniza mesmo quando faz, tá? Aí tem que entrar com antibiótico, congestão pulmonar, pede o raio-x, tem lá uma cefalização de fluxo importante, tem que dar furosemida, porque senão vai ficar com a sincronia cada vez pior. A telectasia é mais rara, mas pode acontecer, então põe uma PIP mais alta, a fisioterapia vai tentar resolver melhor, aspirar mais para ver se resolve a telectasia, tá? Derrame pleural volumoso, às vezes tem que chamar a cirurgia torácica, ou cirurgião geral, para se fazer uma toracocentese de alívio. Aí tira lá 1 litro de cada lado, por exemplo, tem uma melhora importante da desincronia. Não é tão comum igual pneumonia e congestão, mas acontece. Além de distensão abdominal importante por ascite ou ilho paralítico. Uma coisa mais rara que pode acontecer também é tromboembolismo pulmonar, tá? Então aquele paciente que desincroniza, piora todos os parâmetros, e você não acha nada de diferente na história, no exame físico, no raio-x, no ultrassom, às vezes o que aconteceu é que ele fez uma embolia pulmonar, tá? E você tem que pedir um anjo-TC. Difícil, é desafiador um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar só com uma desincronia, uma competição do paciente, mas acontece, tá? Então a gente tem que estar atento a isso, principalmente paciente que tem risco de fazer tromboembolismo pulmonar, tá? Pessoal, terminando, então qual o checklist da sincronia e desincronização ou competir com a ventilação mecânica? Primeira coisa, desconecta da VM e ambusa, tá? Se isso resolveu, avalia parâmetro da VM se não está inadequado, problemas no circuito ou troca o respirador por último, tá? Se não é isso, avaliar a obstrução do tubo traqueal. O mais comum é secreção que impacta ali. Aspira o tubo com soro fisiológico, se não adiantar, reposiciona, que pode ser um cotovelamento de tubo, ou troca do tubo quando essas duas medidas não resolverem no paciente com obstrução de tubo, tá? Avaliar em seguida intubação seletiva e reposicionar o tubo acima da carina, tá? Se não é isso, avaliar a extubação acidental com reintubação imediata. Às vezes você detecta de cara isso aqui, mas nem sempre isso é tão óbvio. Às vezes você passou por todos esses passos aqui para desconfiar que o paciente extubou. Na verdade, você tem que intubar, tá? Outra coisa, não é isso, avalia o deslocamento superior do tubo e reposiciona, desinsufla o balonete e abaixa 2 centímetros o tubo e insufla de novo, tá bom? Não é isso, olha se o balonete está desinsuflado e reinsufla. Se não foi isso, avalia se não teve ruptura do balonete, que se tiver, você insufla o balonete e ele rapidamente desinsufla de novo, você tem que trocar o tubo, tá? Faça a história, o exame físico, raio-x de tórax, ultrassom point of care, que vocês tiverem disponível, tá? E descarta ou confirma. Pneumotórax hipertensivo, que tem que tratar prontamente. Quando é clássico, não tem dúvida. Já tem abolido o hemitórax que é acometido, hiperinsuflação, turgência jugular, você só drena. Passa um gel 14 lá e drena de alívio. Mas nem sempre é tão óbvio assim, você vai ter que pedir um raio-x para ver se não tem um pneumotórax, tá? Ou confirmar com uma dessas coisas aqui, tá? Com ultrassom point of care, por exemplo.
ou choque. Se for choque, o paciente desincroniza mesmo, tá? Pressão 12 por 8, 12 por 8, cai para 4 por 2 por causa de um choque séptico, por causa do ANTEP, por causa de um IAM, um choque cardiogênico, é claro que o paciente vai desincronizar. Mas aí você vai focar totalmente em descobrir a causa do choque e tratar. Se não é nada disso, cede o paciente em bolos e em seguida aumenta a sedação contínua. E lembrar sempre de diagnosticar e tratar broncoespasmo, tá? Então lembre de qual é o diagnóstico de broncoespasmo. O paciente na ventilação mecânica, que desincroniza, o que a gente faz com broncodilatador, e de hiperinsuflação dinâmica, que é a autopip, que se tiver diagnóstico, você também tem que fazer aquelas medidas, senão o paciente vai só piorar a desincronização, tá? Se não é nada disso, diagnosticar e tratar aquelas outras causas de assincronia que a gente falou aqui, tá? Então, ó, dor, delírio, febre, choque, pneumonia, congestão, atelectasia, derrames pleurais ou distensão abdominal é importante, tá? E além de TEP. Então, embolismo pulmonar também pode ser uma causa de desincronia. Pessoal, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bem proveitoso para o plantão seus. Bons estudos, bom plantão e até o próximo vídeo.